Com a paz do Senhor? Amém. Aleluia. Quero que os irmãos abram a Bíblia em 2 Reis. Aleluia, capítulo 4. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. E diz: Eliseu ajuda uma viúva pobre. Aleluia. Aleluia. No Antigo Testamento. Aleluia. Passa Samuel. Todo mundo achou? Aleluia. Diz assim: certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. O Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus. Senhor, mas agora um homem a quem ele devia dinheiro veio para levar os meus 2 filhos a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é que você tem em casa? Não tenho nada a não ser um jarro pequeno de azeite. Respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias, pois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas, e vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma coisa. Essa foi a última, respondeu um dos seus filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e para os seus filhos irem vivendo. Aleluia. Pode fechar a Bíblia. Pode se assentar. Se você quiser ir acompanhando. Aleluia. O que me trouxe essa palavra hoje, porque ela fala, hoje é culto da família, né? Apesar dela não ter seu esposo ali ao seu lado, por ele ter falecido, ela tinha os seus filhos ainda, que moravam com ela. E eram a sua família ali. Aleluia. E quando eu entro nessa passagem, eu acho tão lindo e interessante a maneira que Deus trabalha na vida de cada um. Aleluia. Primeiramente, aleluia, o seu esposo veio a falecer. Ninguém espera que alguém vai morrer. Ninguém fica esperando. Seu esposo não sabia que ia morrer e ia deixar uma dívida tão grande assim para ela. Aleluia. E como naquele tempo as mulheres não podiam trabalhar, hoje as pessoas ainda arrumam uma solução, né? A mulher vai, faz uma diarinha, arruma um serviço daqui para se virar. Hoje em dia as mulheres sozinhas ainda conseguem se virar. Elas conseguem manter a sua vida. Mas naquele tempo uma mulher que era viúva, ela vivia de ajuda. Aleluia. Ela vivia de ajuda de alguém. Naquele tempo até os templos que tinha, que as pessoas levavam ali. Aleluia. O dízimo naquele tempo, como era mantimentos, eles davam uma porção ali para as viúvas e para os pobres. Então elas eram dependentes de alguém. Elas não conseguiam fazer nada por si própria, porque naquele tempo não tinha como. E naquele tempo, como a situação ainda estava difícil, porque um tempo antes ainda tinha seca. Depois que acabou a seca, até você reiniciar tudo, aí teu esposo vai, começa a fazer dívidas ali. Quem é que nunca teve dívida? Quem nunca entrou numa situação? E não é muitas vezes porque a gente quer, não é? Muitas vezes é por causa da situação. Muitas vezes é por causa do desemprego. Porque quem sustentava ela era o seu marido. E ela com o seu marido já estava ali uma dívida grande. E quando o seu marido morreu, aí ficou de que maneira? Ficou pior ainda a situação. Aleluia. Porque era ele quem sustentava a casa. Era ele quem mantinha os seus filhos.
Só que ninguém espera, ninguém sabe o dia que vai morrer. Não é? A gente faz uma dívida, faz uma conta lá pra gente pagar, mas ninguém sabe o dia que vai morrer, né? E quem é que vai ficar com as suas contas para pagar? Não é assim? E aquela mulher ali mal sabia a situação que ela ia entrar. Aleluia. E naquele tempo, quando você ficava em dívida com alguém, ele vinha fazer o quê? Ele tomava quem? Seus filhos, se você não pagasse. Ele levava os seus filhos como escravo. Se você quitasse a dívida, você podia ir lá e pegar. Mas da onde aquela mulher ia tirar o dinheiro? Da onde havia a solução? A única coisa que ela tinha era um pouquinho de azeite numa vasilha, num jarro. Era a única coisa que ela tinha, não tinha mais nada. Só que, como uma mulher temente a Deus, porque eu falo é mulher temente, para buscar profeta de Deus tem que ser mulher temente a Deus. Como ela era mulher de profeta. E como mulher de profeta, provavelmente ele falava das coisas maravilhosas de Deus. Porque naquele tempo, quando a mulher tinha alguma dúvida, ela não podia perguntar dentro do... Não é como hoje que a gente vem, cultua e tal, era diferente. Naquele tempo, se ela tinha alguma dúvida, era o marido que chegava em casa e ensinava a mulher. E como naquele tempo ele era profeta, provavelmente nos seus estudos lá que ele tinha, que ele andava junto com Eliseu, ele chegava em casa e contava. O profeta Eliseu ensinou isso. Tal profeta ensinou isso. Eles sabiam do que Deus já havia feito. Ele sabia que Deus havia libertado aquele povo. Ele conhece a Bíblia, ele conhecia a Bíblia como nós. Eles aprenderam as coisas do passado, a gente aprendeu lá na frente. Nós aprendemos desde o passado como lá na frente, não é? Pois do que aconteceu ali. E nós estamos aprendendo sobre o Apocalipse também. E como o marido dela ensinava, provavelmente ele falava do Deus que a gente serve, que é um Deus de providência, é um Deus de solução, é um Deus que abre o mar para o povo passar, não é assim? Provavelmente, ela lembrou-se do que o seu esposo dizia. E ela disse o quê? Meu esposo era profeta. E ele andava com o profeta. E provavelmente ele disse o quê? Eu vou atrás de Eliseu. Meu esposo falou do que Eliseu já fez nessa terra. Porque se ele andava com Eliseu, ele contava o que Eliseu fazia. Se ele conhecia Eliseu, ele sabia o que Eliseu já havia feito na terra. Conforme Deus usara. Porque foi tudo... Deus apenas usava ele. Não era ele próprio. Né? Ninguém faz nada sem Deus. Então, diante daquela fé que ela tinha... Porque para você ir atrás de alguma coisa, você precisa ter fé. Você vai atrás de alguma coisa sem fé, Simone? Se ela não tivesse fé, ela não ia atrás. Se ela não tivesse a fé, ela não ia nem atrás do profeta. Se ela já não tivesse crido em seu coração de que ele resolveria o problema dela, ela não ia nem atrás. Então o que ela fez diante daquela situação? Ela colocou Deus como prioridade. E ela disse o quê? Provavelmente quando a gente está numa situação que a gente não consegue sair, o que é que a gente vai fazer? Vai buscar em Deus, não é? Se eu estou numa solução aonde eu não tenho solução, eu não tenho o que fazer, eu vou atrás de quem? De quem possa fazer por mim, não é? Ela não tinha o que fazer. Ela não tinha uma solução. Realmente ela não tinha. Porque ela não podia trabalhar. Da onde ela ia tirar o dinheiro que ela precisava? Provavelmente a dívida também era grande. Então o que ela fez? Diante da situação que ela estava, o que era impossível para ela, ela foi atrás de alguém que pudesse fazer o possível. Então ela foi até o profeta Eliseu. Aleluia. E diante daquela situação que eu acho tão interessante, é que porque na Bíblia não conta se ela perguntou algo para o profeta. Porque quando ela chegou no profeta,
e disse: meu marido era teu servo, ele temia o Senhor. E ela vai dizer o quê? Quando ela vai falar: os credores estão querendo levar os meus filhos. Literalmente ela está pedindo o quê para o profeta? Dinheiro. Ela quis dizer, a situação que ela estava, se alguém chegar em você falando assim: estão pedindo a minha casa, eu tô sem, o homem, o dono da minha casa pediu a minha casa, o que eu vou fazer? Eu estou sem trabalhar. Literalmente você já sabe que a pessoa está pedindo, já está querendo dinheiro. Naquela situação ela está querendo chegar para Eliseu: eu preciso de dinheiro. Eliseu sabia que ela precisava de dinheiro diante daquela situação, mas Eliseu também não tinha. Mas diante, aleluia, por ele ser um homem de Deus, provavelmente a Bíblia não diz que Deus foi falando para ele. A Bíblia não diz o que Deus foi dando a instrução para ele, né? Mas eu creio que foi Deus, para tamanha situação, para o discurso que ele fez para ela. Provavelmente foi próprio Deus falando na mente dele: manda ela fazer isso, pergunta o que ela tem em casa. Porque para chegar numa situação dessa, dele olhar para ela e falar assim: o que você tem em casa? Provavelmente ele foi instruído por Deus. Provavelmente Deus falava com ele: pergunta para ela o que ela tem em casa, porque Deus sabe o que ela tinha dentro de casa. Eliseu não sabia, mas Deus já sabia que ela tinha aquele pouquinho de azeite. Você entendeu o que Deus está dizendo? Deus sabia que ela tinha aquele pouquinho de azeite. Então quando ele perguntou: diga-me o que tu tens em casa, se ela não tivesse o azeite, Deus tinha feito algo, mas Deus tinha livrado ela daquela situação. Mas nesse caso, ela tinha um pouquinho de azeite. E que eu acho interessante, que quando ele vai e olha para ela e fala assim para ela, por isso que eu falo, só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus a instrução que ele passou para ela. Só pode vir de Deus o que ele disse para ela. E quando ele fala para ela: vá no teu vizinhança, pede para os vizinhos todas as vasilhas, o quanto você puder. Pede muitas, para você ver que o milagre já ia ser grande, porque ele disse: pede muitas. E vá derramando azeite sobre as vasilhas. Aí o que ela fez? Ela foi para casa. Mas sabe o que eu acho interessante? Porque eu acho interessante que ela nem pergunta o porquê. Ela não fala mais nada. Ela apenas vai e faz o que ele ordenou. Ela não disse mais nada. Ela foi obedeceu, ela não questionou, ela não perguntou nenhum porquê. Ela apenas vai e obedece à ordem do profeta. Aleluia. E sabe o que eu acho interessante? Porque diante da situação dela ali, os vizinhos sabiam de tudo e se passava. Porque muitas vezes o vizinho sabe que a gente se passa. Nem todo mundo. Às vezes você não tem muita intimidade com alguém. Às vezes você não tem amizade com os vizinhos. Às vezes só cumprimenta, né? Porque tem muitos lugares que a gente mora. Às vezes a gente só cumprimenta, fala olá. Não tem aquela amizade, não tem tempo para ter aquela amizade comunicativa de você conversar da pessoa aí na tua casa, né? Muitas vezes não é assim. E se coloca no lugar dessa mulher. Se ela não tivesse uma amizade comunicativa, daquela tipo assim, de chamar a pessoa para tomar o café dentro de casa, e aí como foi seu dia, de perguntar como foi a situação, como está em casa, né, de perguntar algo assim como está no trabalho, aquelas amizades que a gente conversa os nossos assuntos. E se ela não tivesse amizade, a Bíblia não conta que ela tinha. E se ela não tivesse amizade com seus vizinhos, de contar sobre a sua vida, de conversar algo, de chamar para tomar um chazinho, alguma coisa dentro de casa. Você imagina o quanto é estranho você chegar no seu vizinho. Muitas vezes você nem conversa. Muito, só diz um oi. Você chegar e falar: vizinho, me empresta o quanta vasilha você tiver aí. Aí eu não sei se provavelmente ela contou a situação, ou se ela contou o pra que era. Mas você imagina você chegar num vizinho que você nem conversa muito. Você olhar para ele e falar assim: ei, vizinho,
Eu sei, eu não sou muito de conversar com você, mas eu preciso da sua ajuda. Você não me empresta o tanto de vasilha que você puder, que você tiver aí na sua casa, eu te devolvo depois. Mas você para pensar, você nem conversa direito com o seu vizinho. Malemar, você sabe da vida dele, você apenas diz um olá, oi, e aí como é tá? E você tem que pedir algo para ele. Eu acho tão interessante, porque provavelmente ela tinha alguém, sim, ela conversava, que ela tinha amizade. Aí é mais fácil de você pedir alguma coisa. Quando você tem amizade com algum vizinho, é fácil você pedir, ei, me empresta algo. Mas e quando ela não tinha amizade, provavelmente tinha alguém ali que ela não tinha. E ela vai mesmo com a sua coragem, com a sua fé, ela vai e pede, crendo que Deus ia mudar a situação dela. Para você ver que o milagre foi tão grande, porque Deus disse para ela, você vai vender e ainda vai viver do resto. Mas foi o modo que o profeta falou, porque Deus não dá resto para ninguém. O resto para Deus é grande. O resto para Deus daquela mulher foi grande. Foi para o resto da vida dela. Você entendeu a maneira que Deus quer trabalhar? O milagre de Deus na nossa vida é grande. É para a vida inteira. E é para a vida inteira. Ninguém toma, ninguém muda a situação, a não ser Deus. Você entendeu a maneira que Deus trabalha? Ei, Deus quer te dar algo, é para a vida inteira. Deus quer fazer da tua vida é algo grande, não é coisa pequena. Deus é tão grande. Quando a gente pede algo, eu falo que para Deus é pequeno, não é? Quando a gente, não importa se você pede uma casa, você pode pedir uma mansão para Deus, ainda é pequeno diante da grandeza de Deus. Não é assim? Não é assim? A Simone, eu admiro o que ela pede para Deus, que ela fala que quer ter uma escola, né? Isso que ela está pedindo para Deus é pequeno. Para o homem é grande demais para ela, mas para Deus é pequeno, porque diante da grandeza de Deus é pequeno. Não é? Eu duvido se ela contar isso para alguém lá fora que não crê em Deus, a pessoa vai, poxa, é grande, né, Simone? A pessoa vai falar, mas é grande o que você está pedindo. A gente tem a mania de dizer para Deus, é grande, Senhor, o que eu estou te pedindo. Ô Senhor, estou pedindo uma escola aí, ó. Simone pede uma escola para ajudar as pessoas. Pede uma igreja, um lugar para que a gente possa ter nosso, né? Pessoa, uma igreja nossa, uma escolinha, uma salinha, uma igreja grande, uma salinha. É isso que a Simone pede, não é grande perante a grandeza de Deus. O problema da gente é que muitas vezes nós pensamos pequeno. Nós pensamos pequeno. A gente pede e fala, meu Deus, mas é tão grande. Não, não é grande, é pequeno diante a grandeza de Deus. E foi isso que Deus fez na vida daquela mulher. Deus tirou aquela mulher de uma situação que eu creio que as vizinhanças inteiras disse, meu Deus, Deus existe e realmente Deus é Deus na vida de Eliseu. Porque provavelmente ela disse quem foi o profeta que ordenou. Só que diante de um profeta de Deus, a quem? A Deus. Você entendeu que há um Deus que realiza sonho, há um Deus que muda história, há um Deus que tira do cativeiro. Eu sempre falo, Deus não deixa ninguém desamparado, Deus não deixa ninguém desenganado. Se você crê em Deus, Deus não vai te desamparar. Ei, Deus não desamparou aquela mulher, por que ia desamparar nós hoje? Não é? Como eu preguei esses dias, que Deus não deixa nenhum justo desenganado ou desamparado. Não é assim? Se nós crermos que Deus é Deus na nossa vida, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir. Eu fico olhando para aquela mulher e imagino a situação dela. Eu falo, meu Deus, eu fico pensando, imagina se nós estivéssemos na situação daquela mulher. Né? Sem poder trabalhar, você muitas vezes querer trabalhar ali, querer uma solução e você não puder fazer nada. Você quase perder teus filhos. Só que aquela mulher viu uma única solução. E essa única solução foi a que salvou a sua vida e as vidas dos seus filhos.
A bênção que Deus tinha para ela foi para a família inteira. Eu sempre falo que a bênção que Deus tem para a nossa vida é para a vida dos nossos filhos, é para a nossa família. Não é só para você, mas é para a tua família também. Sabe por quê? Porque aquela bênção que ela recebeu não foi só para ela, mas foi para os filhos dela também. Enquanto ela viveu, Deus proveu para os filhos dela também e para ela também. Você entendeu? A bênção não é só tua. Deus quer dar bênção é para você, mas é para a sua família também. Tua família também tem que ser abençoada. Não é assim? Como diz a Bíblia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A bênção tem que ser para a família toda. A bênção não é só nossa. A bênção é para a nossa família. Enquanto eu estava lendo essa Bíblia, eu falei, meu Deus, o quanto eu percebi muitas vezes, eu nunca parei para pensar que a bênção não é só para mim, mas é para minha família, é para minhas filhas. Se eu sou abençoada, minha família vai ser também. Não é assim? Você entendeu o plano de Deus para a tua vida? Você entendeu que para Deus não existe nada e fique sem solução? Deus não desampara um justo, não. Eu fico pensando, e se o marido dela, a mulher, muitas vezes não fosse profeta? E se provavelmente ela não vivesse aquilo que Deus queria? Aonde ela iria achar solução? Porque aonde tem um homem de Deus, tem palavra. E foi através dele que ela foi até Eliseu. Eu falo que foi através dele que ela foi até Eliseu. Porque ela se lembrou de tudo que seu esposo falava para ela. Ela se lembrou de tudo que eu falo que ele pregava para ela. Porque tem vezes que não é o esposo da gente prega. Tem vezes que meu esposo prega para mim lá em casa. Ele abre a Bíblia e fala, ele abre a Bíblia e começa. Franciele, vou te fazer uma pergunta aqui. E começa a falar, Tata, o que tu acha? Aí eu pego e falo, não sei. Aí ele começa falando, eu falo, é pregação. E tem vezes que eu tiro o versículo da Bíblia e falo para ele. Então, o que eu quero que você entenda? Que quando a gente coloca Deus como prioridade na nossa vida, Deus, Ele garante a nossa vitória. Aquela mulher, ela foi através do profeta porque ela precisava de algo, não era? Mas hoje eu quero te dizer, temos que vir diante de Deus não só porque também precisamos, mas temos que colocar Deus como nossa prioridade sempre. Sempre. Porque Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque quando nós buscamos primeiramente a Deus, Deus acrescenta o resto, não é? Nós não precisamos nem pedir, porque Deus mesmo já sabe. Então fique isso, guarde isso no seu coração. Aleluia. Guarde isso. Aleluia. Quando vier uma dificuldade, quando vier algo que para você não consegue, você fala, meu Deus, eu não consigo. Se for por mim mesmo, eu não consigo, Senhor. Porque tem coisas que só Jesus faz. Simone até apoiou um dia isso numa campanha. Tem coisas que só Jesus faz. Quando vem uma doença, é só Jesus que pode mudar. Porque tem doenças que nem o médico pode mudar a situação. Não é? Tem diagnóstico que nem o médico falou, não tem mais solução, não é? Mas para Deus é possível. Para Deus ainda tem. Tem situação, igual eu vejo muitas pessoas estão desempregadas. Tem pessoas que chegam em mim, você não imagina a situação que eu estou desempregado. Fiquei desempregado. E quando você está desempregado, de onde você vai gerar sua renda, não é? Você precisa pagar o aluguel. Se você tem a sua casa, ainda você precisa se alimentar. Não é assim? Mas para Deus ainda tem solução. Eu falo que nós estamos passando hoje é tudo para nós crescermos mais. Sabe por quê? Porque mesmo em meio à dificuldade, nós ainda estamos deixando de buscar a Deus. A situação está difícil, mas mesmo assim as pessoas estão deixando de buscar a Deus.
Tem pessoas que por mais difícil que está, estão desempregadas, elas não estão buscando ajuda em Deus. Não é assim? Provavelmente você conhece alguém e está desempregado, alguém que está doente, que foi diagnosticado com alguma coisa e não está buscando a solução em Deus, não é? Mesmo em meio à situação difícil que estamos vivendo hoje, as pessoas estão deixando de buscar a Deus. Então muitas vezes a situação é precisa para que Deus venha trabalhar na nossa vida, para que nós venhamos buscar a Deus. Eu falo que todo processo que a gente passa é por amor. Deus nunca faz nada por mal, não é? Deus sempre faz isso por amor. Se Deus está vendo e vai te perder para o mundo, Ele vai fazer algo para te trazer, não é? Mas é por quê? Por amor. Se Deus permite uma prova na sua vida, é por amor, porque algo Ele deseja para você. Deus permitiu aquela mulher ficar naquela situação? Deus permitiu. Mas Deus fez uma obra tão linda na vida daquela mulher. Deus fez um milagre tão lindo, porque eu falo que foi milagre. Foi milagre, foi multiplicação. Quem não quer viver milagre? Se quer viver milagre, vai ter que passar por alguma coisa para viver o milagre. Não é assim? Quem quer viver milagre vai ter que passar por alguma coisa. Quer viver coisas grandiosas, vai ter que passar por alguma coisa. E muitas vezes aonde Deus vai permitir que nós passamos, é dolorido, é sofrido. Mas sabe o que eu tenho pensado? Esses dias eu estava pensando, falei, meu Deus, nós estamos vivendo uma situação onde tantas pessoas dentro da igreja estão sofrendo. As pessoas que servem a Deus estão passando por uma situação tão difícil, que muitas vezes para pessoas lá fora falam, para que servir a Deus, não é? Vocês estão passando a situação igual a gente que está no mundo, não é? Mas eu falo que é permissão de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes, se nós não estivermos sofrendo desse jeito, passando desse jeito, muitas vezes nem adorando a Deus a gente estaria, nem dentro da igreja a gente estaria. Porque hoje em dia tem muita gente que já não está buscando a Deus, porque as coisas do mundo estão sendo atraídas pelas coisas do mundo. Ou muitas vezes nem é mais as coisas do mundo que estão atraindo. Muitas vezes é o desânimo, é a tristeza, é a depressão. Estão fazendo com que as pessoas saiam de dentro da igreja e deixem de buscar a Deus. As pessoas não têm mais ânimo de buscar a Deus, não têm mais ânimo de servir a Deus. Então é por isso que eu falo, muitas vezes Deus está permitindo sim essa situação, para que nós venhamos acordar, para que nós venhamos buscar a Deus. Não é assim? Eu falo assim, e Deus está permitindo muitas vezes a situação na minha vida, para que eu continue ainda a buscar a Deus. Eu nunca olho pelo lado negativo. Eu nunca olho pelo lado, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus me deixou na situação, Deus me deixou desamado. Não, sabe o que eu falo? Senhor, o Senhor está permitindo a situação para que eu venha continuar a te buscar mais ainda. Porque tem situação na nossa vida que nós buscamos mais e mais a Deus, não é? Porque em momentos de aflição, momento de luta, é momento de choro, é momento de clamor, não é? Se você precisa de algo urgente, você vai fazer o quê? Eu duvido, se alguém da tua família, alguém que você ama muito, sofrer um acidente ou algo acontecer terrível na vida dele, você vai fazer o quê? Você vai ajoelhar na tua cama ou ficar de pé. Senhor, misericórdia, acorde, ó meu filho está na situação, Senhor, tem misericórdia. Não é assim? Você já vai clamar a Deus, você vai levantar na madrugada, você vai orar e vai buscar. Não é assim? É essa maneira que Deus quer. Porque a palavra de Deus é confronto, é confrontar mesmo, é se levantar e agir. Aleluia. E é por isso que eu falo, muitas vezes Deus está permitindo a situação. Deus permitiu a situação na vida da mulher, mas é para Deus mostrar a grandeza dele. Deus permitiu essa situação na vida da mulher para Deus mostrar a grandeza dele. Hoje, porque hoje eu estou ensinando o quê? Eu estou ensinando o que aconteceu lá atrás. Eu estou mostrando para vocês a grandeza de Deus, o que Deus fez na vida daquela mulher. Não é assim? Então por isso que Deus permitiu aquilo na vida dela, para que a grandeza de Deus fosse mostrada, para que a glória de Deus fosse revelada. Você entendeu a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus quer? Então continua firme, continua buscando a Deus.
Continua adorando. Ah, se eu não tiver dinheiro, Deus vai prover. Ai, eu perdi meu emprego. Calma que Deus vai abrir uma porta. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Você entendeu? Não tem quem fecha. Sabe quem Deus abre a porta? E Deus é que fecha a porta. Tem pessoas que falam, o inimigo fechou a porta, não é? Ah, o inimigo fechou a porta da minha vida. Não, o único que fecha a porta que Deus abriu é o próprio Deus. E o único que abre a porta é Ele. O único que fecha a porta é Deus. Porque tem momentos que Deus fecha a porta mesmo. Sabe por quê? Porque quando Deus vem, você está se afastando da presença dEle, que Ele vai te perder, Ele mesmo fecha a porta para você se achegar diante dEle. Tem coisas que Deus mesmo faz. Sabe por quê? Para não perder a tua alma. Porque mais vale você ficar desempregado, mas subir para o céu, do que você ficar empregado e descer para o inferno. Não é assim? Eu prefiro 1000 vezes, aleluia, passar pela situação que eu estou passando, mas eu ir para a glória, do que Deus me dar tudo que eu quero e descer para o inferno. Não é? Aleluia. Então eu quero que você guarde essa palavra e levante para nós orarmos aqui. Aleluia, glória a Deus, porque já vai dar 9h30. E eu quero que você ora. Aleluia. Fala para o Senhor aquilo que você precisa. E fala, Senhor, Pai, me ajuda. Se eu não estou te buscando da maneira que o Senhor quer, me ajuda a buscar. Diga para o Senhor, fecha teu olho. Fecha teu olho e liga. Oração é olho fechado. Aleluia. Porque quando Deus te colocar numa situação pior ainda, não queira orar quando Deus te colocar numa situação pior. Não queira gemer quando Deus te colocar numa situação pior. Se você hoje está bem para orar da maneira, dá o seu melhor para Deus. Eu sempre falo, nós temos que dar o nosso melhor. É a nossa melhor ação, é o nosso melhor louvor. Aleluia, Pai. Eu agradeço pela tua igreja, Pai. Eu agradeço por essa palavra, porque tu mostrou a tua grandeza. E tu mostrou que tu não precisa do muito para fazer o muito. Mas se tiver um pouco, tu pode fazer o muito. Senhor, eu peço a ti, que assim como tu fizeste na vida daquela mulher, que tu usaste aquele pouco para se tornar um muito, usa a nossa vida para fazer grandes coisas. Usa o que nós temos para fazer grandes coisas. Oh Espírito Santo do Senhor, que nos ajuda, Pai, para que nós venhamos, Pai, colocar o Senhor como prioridade na nossa vida. Que nós venhamos colocar o Senhor acima de tudo, Pai. É acima da nossa família, Pai. Acima dos nossos filhos, Pai. Acima da nossa casa, Pai. Pai, nos ajuda a tirar tudo aquilo que atrapalha de nós vivermos aquilo que o Senhor quer, Pai. Senhor, tem misericórdia dessa nação. Tem misericórdia desse povo, ó Pai. Tem misericórdia de mim, porque somos fracos, pecamos todo dia, Pai. E todo dia, Pai, o Senhor nos perdoa, Senhor. Pai, nós não merecemos nada, Pai. Ai, se não fosse a tua graça sobre nós, Pai. Oh, Senhor, obrigado, Pai. Pai, obrigado que o Senhor a cada dia, Pai, venha transformar a nossa vida, Pai. Que a cada dia o Senhor venha nos lapidar, Senhor. Que o Senhor venha fazer que nós venhamos ter uma fé, Pai. Uma fé inabalável, Senhor. Que pode vir o que vier, mas que nós não venhamos sair da tua presença, Senhor. Que nós não venhamos sair debaixo das tuas asas, porque é debaixo das tuas asas que nós estamos seguros, Pai. Senhor, nos dá ânimo, Pai. Nos dá ânimo de vida. Que o Senhor, Pai, venha animar a nossa alma, Pai. E venha nos fazer prosperar em todas as áreas, Pai. Oh, Espírito Santo do Senhor, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua igreja, Pai. Oh, Espírito Santo, porque tu disse que o melhor dessa terra é para o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esta oportunidade, em nome de Jesus.